eu pensei, nossa, mas como eu vou trabalhar de representante nessa empresa? Eu não tenho carro, não sei dirigir, não tenho carro e não sou tão boa assim em tecnologia. Eles trabalhavam com tablet. E aí aquela vontade, não, eu preciso porque eu não aguento mais ganhar esse salário. E aí eu coloquei na minha cabeça. Coloquei muito firme na minha cabeça aquela coisa, não, vou conseguir, vou entrar nessa empresa. E aí eu comecei a me movimentar, porque como aquela mensagem que eu coloquei antes do anúncio da live, hoje eu sei que tudo começa na mente, né? Os nossos desejos são como sementes. Então essa semente eu plantei dentro do meu coração, na minha mente, foi pro meu coração e eu fiquei trabalhando essa semente. E aí eu reguei essa semente, né? Continuando acreditando naquele sonho de trabalhar e ganhar muito mais, né? Na época, ganhava mais de 3, 4 mil reais. E aí nossa, mas como eu vou conseguir isso? Resumindo, entrei, fiz a minha carteira de motorista e lá sempre falando com o representante. Daí, mas você tem carro? Tenho, né? Porque o Magno, a gente já tinha um carro, mas ele trabalhava como representante. Mas eu tenho carro. E aí fiz a minha carteira, né? Comecei a me inteirar mais, eu pensei, nossa, representante tem que conhecer Joinville. Comecei a olhar mais o mapa e comecei a imaginar que eu vou conseguir esse emprego. 3 meses se passaram, eu com a carteira na mão, ele me chamou. E aí, Deila, tá pronto? Vamos fazer uma entrevista? Vamos. Você tem o carro? Tenho. O que aconteceu nesse dia que ele me chamou para entrevista? Eu já na hora, porque eu não podia mentir, eu fui, Magno, vai dar certo. Ó, meu ex-gerente aqui, ó, o Dudu Ortega. O Dudu Ortega foi meu gerente lá da Distlê. E aí, eu fui e comprei o carro no dia da entrevista. Eu falei, não, essa vaga é minha. Magno, vamos lá comprar esse carro. Comprei o carro. Gente do céu, eu tremia tanto. Aí fui pra entrevista. E aí, você tem carro? Tenho carro, já tava com o carro comprado. E aí ele me chamou para atender uma praça, né, uma região a região aqui em Joinville, todos aqueles locais que ninguém queria atender como representante, ele me deu. Ele me deu a Joinville inteira. Na época, nossa, não sabia nem dirigir direito, quanto mais andar em Joinville. Eu morava na região sul de Joinville, tive que me virar a conhecer. E aí no primeiro dia foi um gerente de outra região trabalhar comigo. Gente, imagina a minha cabeça. Não sabia dirigir direito. Não sabia, tinha um tablet na minha mão. Era super tímida. E aí fui com essa pessoa, trabalhar o dia inteiro com essa pessoa. Eu sei que isso me fortaleceu tanto em pensar que eu sou capaz. Mas eu falo que tem certas coisas que a nossa capacidade alcança. Outras é só a graça. É só a graça do Senhor. Né? E ali eu sabia que era pela graça. E aí foi. Comecei trabalhando, comecei atendendo, atendia assim uns 40 clientes por dia, porque eu recebia assim, era páginas e mais páginas de cliente. E atendia o botequinho da esquina, atendia o mercadinho, atendia muito cliente. E aí foi se passando o tempo, fui aprendendo, até que 1 ano e meio depois eu estava atendendo, né? Eu e a menina mais velha atendíamos as 2 melhores e maiores praças aqui de Joinville, né? Com muito esforço, com muita coragem. Eu acabei atendendo, na época eu comecei atendendo, sei lá, uns 40 por dia, 30 tinha na minha página lá de clientes, sei lá, uns 200, tinha uns 300 clientes para atender. Antes de ganhar, eu engravidei da Sara, porque eu queria muito ser mãe. Antes, trabalhei até o último dia de gravidez. Na época, eu tinha, em média, uns 4 clientes que eu atendia por dia. Né? Então, eu saí da minha licença maternidade atendendo, não atendia 20 clientes. Né? Por que eu estou contando essa história? Para dizer para vocês que quando a gente tem um desejo ardente, quando a gente tem algo ardente dentro do nosso coração, que na época era sair daquela condição financeira, né? Eu não queria mais ganhar salário mínimo. Eu queria fazer meu dinheiro. Ardeu no meu peito. E aí eu comecei a conversar com o representante, comecei a fazer minha carteira, comprei o meu carro. E aí isso, né? Primeiro veio a fé. E aí eu comecei a regar a semente.
Eu comecei a regar essa semente, adubar preparar esse terreno. E aí floresceu, né? E floresceu, a vaga foi minha, trabalhei com muito afinco, com muito esforço, né? Não era ainda o trabalho dos sonhos, mas eu sabia que era o trabalho que ia me proporcionar ganhar muito mais do que eu ganhava na época, né? Então essa foi a primeira situação que me fortaleceu. E por que eu tô trazendo essa live? Por que eu tô trazendo isso hoje, né? Porque eu vou confessar para vocês que hoje, eu e meu esposo, nós estamos passando pela fase mais difícil da nossa vida. Mais difícil. A fase mais difícil e desafiadora, né? Financeiramente falando, mentalmente, todos os sentidos. Depois da pandemia, muita coisa aconteceu nos nossos negócios e tem sido muito desafiador, né? E aí hoje, meditando e ponderando de como eu conseguiria sair dos desafios que eu me encontro hoje. E eu comecei a lembrar dos desafios que eu tive lá atrás, há 20 anos atrás. E como eu superei esses desafios, né? Começou a vir na minha lembrança todas as coisas que eu consegui superar e que eu alcancei, que eu consegui através da fé. E eu pensei, é possível, porque em 3 meses consegui mais que centuplicar o meu salário. Hoje seria um salário quase de 10 mil reais. Né? Uma menina de 24 anos que não era formada, né? Então foi algo muito, muito incrível, muito milagroso que o Senhor me abençoou. Né? E aí, logo em seguida, agora contando a história da casa. E aí, depois disso, a gente acabou, o Magno era representante, era coordenador na área, a área de vendas de telefonia, ele coordenava algumas terceirizadas, né? Trabalhava para uma grande empresa aqui também do Brasil. E fizeram uma proposta para ele mudar para Florianópolis, porém eu teria que sair do meu emprego. E ele falou para o gerente dele, não, eu não vou sair, porque não vai compensar a proposta que vocês fizeram para mim, não vai cobrir o meu salário da Daily, então não compensa eu ir. E aí, o que aconteceu nesse dia que a gente decidiu, vamos montar o nosso negócio. E aí, por deucidência, o tio do Magno apareceu lá e falou, cara, olha, eu trabalho, né, com vendas, você pode também trabalhar com vendas de tal produto e você consegue tirar uma renda maior. E aí ele pediu as férias, nessa época das férias a gente começou a fazer o negócio, né, de vendas, a gente trabalhou com 4 anos com vendas de roupas, acessórios, era uma loja móvel, né, que nós tínhamos, e aí tudo foi fluindo, foi um grande passo de fé também, porque nessa época, quando eu voltei da minha licença maternidade, eu já voltei sabendo que eu não ia ficar, já havia informado, né, minha gerente, o Ortega, que tá aí, pode confirmar, né, eu já tinha falado para eles que eu não ia continuar na empresa, que eu queria me dedicar para a maternidade, o tempo que eu tivesse meus filhos pequenos, eu queria me dedicar. E aí, nessa época foi muito difícil, porque daí o Magno praticamente estava sem emprego, porque a proposta, falaram para ele, ou você vai para Florianópolis ou você fica. E na época ele resolveu ficar, resolvemos abrir um negócio. E aí o Senhor foi abençoando nas férias dele. A gente já, pra vocês terem uma ideia, nas férias dele e comigo parada, né? Na verdade eu estava de licença ainda, a gente ganhou praticamente o que a gente ganhava com o meu trabalho, com o trabalho dele, né? Só com o trabalho desse terceiro negócio, né? E aí foi indo, nós ficamos nessa por 4 anos. Mas todo negócio, o início, requer muito investimento, né? Requer muito investimento. Então todo o dinheiro que a gente tinha, a gente investia em mais negócio, mais matéria-prima, mais roupa, mais acessórios. E a gente tinha uma loja dentro de casa praticamente. E a gente estava naquela dúvida, a gente abre uma loja, o que a gente faz? E aí eu e o Magno, a gente sentou e falou, não, loja não, porque não é o que nosso coração queima. A gente vai manter até a gente se formar, né? A gente vai mantendo esse negócio até a gente se formar. E aí nessa época a gente já estava ganhando melhor, saímos da kitnet, a gente teve a Sara, inclusive, nessa kitnet. E aí a gente acabou, depois, como o negócio estava indo, né, a gente estava ganhando melhor, a gente acabou alugando uma casa muito boa.
E aí eu falei pro Magno, a gente só vai sair dessa casa para nossa casa própria. E eu espero que seja muito em breve. E aí a gente fez as metas e quando a gente teria a casa, né, própria e tal. Mas eu falei, deixei bem claro, a gente vai sair dessa casa só com a casa própria. E aí, num belo dia, conversando com a vizinha falou, vocês trabalham com roupas, acessórios, né? Ah, sim, trabalho. Ela falou assim, eu preciso falar uma coisa bem complicada para vocês, bem triste. Vocês sabem que essa rua que vocês moram é uma rua bem diferenciada. Eu falei, não, por quê? É que na frente tem um traficante, naquela esquina tem essa kitnet, essas kitnets que são do lado, tem um assaltante de carro e na esquina tem um assaltante normal, assim, de casa. Eu falei, olha, eu nunca imaginava, não imaginava mesmo. E ele falou assim, eles só não assaltaram a tua casa porque o traficante aí da frente, se tiver assalto na rua, pode dar polícia e o traficante acaba matando eles. Mas como o traficante tá preso, né, eles estão combinando para entrar na casa de vocês agora no Natal. Natal, provavelmente vocês vão sair. Eu tô falando pra vocês porque eu sei que vocês são pessoas boas. E assim, quando ela falou isso, e a gente tinha assim muito dinheiro mesmo em mercadoria. Imaginem, em época de Natal, a gente tava assim, a gente tinha triplicado as nossas coisas, né, que a gente tinha pra vender. Então a gente ficou apavorado. Nessa época eu tava quase ganhando o Thomas, eu tava de 9 meses do Thomas. E eu falei, Magno do céu, a gente precisa encontrar uma casa em uma semana. Ele falou, Deila, vamos correr daqui. E eu falei, só que você lembra o que eu tinha te falado, né? Que eu só ia sair daqui pra minha casa. Aí o Magno, Deila, você não vem com essa história agora, né? Eu falei, não, eu não abro mão. Eu falei que eu ia sair dessa casa pra minha casa. Eu não vou morar de aluguel mais tempo. E ele falou, não, essa mulher é doida, não é possível. Eu falei, não, eu tenho fé, essa é a hora. Aí a gente começou a pesquisar, fomos na Caixa, começamos a ver apartamento, casa, sobrado, tal, tudo. Todas as casas que a gente gostava, num lugar bom. Eu falei, a gente vai pra uma casa e eu quero ficar anos nessa casa. Tudo tinha que dar entrada, e uma entrada muito alta. E a gente tinha, acho que, menos de 10 mil reais na conta. A gente tinha um dinheirinho ali, mas não dava nem pro cheiro. E nessa época eu tinha meu carro quitado, ele também tinha. E aí, o que eu falei? Não, eu falei, a gente vai encontrar a casa. Falou, não, você tá pra ganhar o bebê, faltava uma semana pra eu ganhar, como que a gente vai achar casa? Eu falei, a gente vai achar casa. E começamos não, eu comecei a procurar casa pra comprar e o Magno pra alugar. E ele mostrava todo final do dia, ó, achei essa, e eu com meu carrinho lá, barrigudona, procurando casa. Até que a Tânia, uma amiga minha, falou, Deila, tem uma casa, um sobrado lá pra vender. Entrou hoje pra vender. Falei, fui lá na hora. Bati lá na casa, ninguém atendeu, fui na casa do lado. Ele falou, sim, eu que sou o corretor, inclusive, da casa do lado. Eu falei, eu quero entender mais sobre essa casa, quanto é e tal. Ele falou, a casa é tanto, era dentro do orçamento que a gente queria comprar a casa, porém a entrada é tanto. Eu falei, caraca, gente, não tem esse dinheiro? Era 70 mil a entrada. Falei, agora. Eu cheguei em casa, dobrei meu joelho e falei, Deus, é essa casa que eu quero. Eu senti que é a casa perfeita. E aí eu falei, tem que haver um milagre. Não é possível, quando a mulher bota uma coisa na cabeça, não tem, né? E aí, o Magno, meu pai, foi lá conversar com o dono, conversamos com o corretor, ele falou, olha, pra gente entrar na casa, leva quanto tempo todo o processo de documentação? Ele falou, uns 3, 4 meses. Tá, nesse processo eu preciso pagar aluguel, porque as outras que a gente tinha visto precisavam pagar aluguel. Ele falou, não, a gente não cobra nada. Eu falei, putz, é muito bom isso, não cobravam nada, e aí eu tenho um tempo pra levantar esse dinheiro, o Magno pensou, né? E aí conversamos com o pai do Magno, assim, nós temos uma relação não muito presente com a família do pai do Magno, mas Magno ligou, pai, tô querendo comprar casa, assim, o pai dele tava muito bem financeiramente na época. Ele falou, olha, filho, eu tenho um dinheiro que ia comprar essa semana um carro à vista. Pai, então me dá esse dinheiro que eu financio esse carro pra você. E aí o Magno, financiamos o carro, ele tinha uns 40, 50 mil, a gente tinha o dinheiro, e eu falei, Magno, a gente vai vender esse meu carro em uma semana.
Vendemos o carro também em uma semana, meu carro, e juntou o dinheiro para conseguir pagar, né, essa entrada. E aí a gente foi mais abençoado, porque levou uns 6 meses para a documentação dar certo, e durante esses 6 meses, que eram as maiores parcelas do empréstimo pessoal que a gente fez, mais a entrada do carro que a gente estava pagando para o pai do Magno, acho que a gente fez em 12 vezes, se eu não me engano, e aí deu tempo para pagar, e foi o tempo também que a gente conseguiu melhorar as vendas. Também nessa época a gente dobrou as vendas de produtos que a gente tinha. Então, tudo está na mente, tudo está na decisão. Quando eu decido, é isso que eu quero, e eu me movimento, não importa como. Na época eu não pensei, como? A minha mente falava, tu não vai conseguir, você é doida, você é louca. E o tempo inteiro a mente boicotava. Eu falei, não, eu vou conseguir, vai dar certo, o Senhor vai abençoar, porque eu dobrei meu joelho, eu senti paz, então eu vou. E fui. E assim foram essas duas histórias de superação, de fé. E a fé, quando a gente enxerga lá na frente, não tem como, né? Em Mateus 21 diz o seguinte: eu asseguro que se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atira-se no mar, e assim será feito. O Salvador ensinou isso, né? Se nós tivermos fé e não duvidarmos, nós somos capazes de mover montanhas, né? Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos mover montanhas. Só que não é montanha, né? Que montanha que eu tinha na minha vida? Era como eu vou pagar essa casa? Como eu vou conseguir centuplicar o meu salário? Né? Essa montanha, essa fé que a gente tem que ter, essa firme certeza, né? Essa coragem que a gente tem. Eu vou te falar que todas as 2 vezes eu tive muito medo. Eu tive medo, mas foi com medo mesmo, né? E a gente tem que agir com medo mesmo. E em Marcos também diz: por isso vos digo que tudo que recebereis e tê-lo-eis. Por isso vos digo que tudo que fizerdes com fé, recebereis e tê-lo-eis. Tudo, né? É lei, não existe, né? Muitas pessoas perguntam, por que aquela pessoa faz tudo errado e prospera? Por quê? Porque é lei. Se a pessoa tiver fé que ela vai alcançar aquele objetivo, mesmo que ela seja uma pessoa errada, ela vai alcançar. E muitas vezes tem pessoas que fazem tudo certo, são honestas, são corretas, né? Só que não prosperam muitas. Muitas vezes nós não prosperamos. Por quê? Porque a gente não está agindo com fé, né? E a nossa fé precisa ter congruência. Existem alguns passos para a gente... Dentro da fé existem alguns passos para a gente alcançar, né? Tudo isso. Mas agora eu quero contar a terceira situação que aconteceu assim, um milagre, né? Nessa época, os negócios, né, a gente estava com Tucanos uns 4 anos e a gente precisava fazer um investimento. E aí o Magno falou, novamente, né? Depois acabei comprando um outro carro, a gente tinha 2 carros, porque eu era motorista da casa, levava as coisas, comprava as coisas. Na época o Magno vendia roupa, ia para São Paulo, ia para Brusque, ia para tudo quanto é canto comprar, e ele fazia as vendas. E aí, como eu levava as crianças para a escola, acabei, né, as coisas melhorando, comprei um carro para mim, ele comprou um carro para mim na época. E aí, tava feliz da vida com o carro, mas chegou uma fase que a gente precisou do carro e vendemos esse carro que eu usava. E, gente, vou falar que marido que trabalha com carro, mulher que leva filhos para a escola, leva para curso sem carro, é bem complicado. E aí, um certo dia, fazia 1 ano mais ou menos que a gente havia vendido o meu carro para investir no negócio, eu tava assim, estressadíssima, cansadíssima da correria. Na época não existia Uber, né? Hoje o Uber é muito mais simples, não tinha Uber, a gente não pegava táxi. E aí eu havia marcado com o Magno, preciso ir ao médico, vem me buscar, vem para a empresa, eu estava na empresa nesse dia no escritório, na cozinha industrial, vem trazer para mim o carro, por favor, para eu conseguir ir no médico. E deu, era 5 horas a consulta, deu.
4 horas o Magno apareceu, 4h30, 5 horas o Magno não apareceu. Eu comecei a chorar. Falei, não aguento mais. Porque esse foi um dos 1000 estresses que eu tive sem um carro, né? E aí nesse dia eu falei, não aguento mais. Chega, eu preciso comprar. Eu falei pro Magno, já tinha falado pro Magno antes, eu quero um Fusca. Qual é o carro mais barato? Aí o Fusca, então eu quero um Fusca. Me dá um Fusca. Aí o Magno, não, porque isso, porque aquilo. Eu falei, não, eu quero um carro, chega. E nesse dia, uns meses atrás, eu havia comprado um curso o nome do curso era Cocriação da Realidade, Crie Seus Sonhos, né? E era um curso de 200 horas. E ele era relacionado à física quântica, né? Um curso bem complexo, completo e muito, muito, muito bom o curso. E nesse curso ele me ensinou uma técnica, né? Uma técnica para alcançar os seus sonhos. Que depois eu vou falar, inclusive, quais são os passos da fé para alcançar todos os nossos sonhos. Que tem, inclusive, nesse curso. E aí eu fiz a técnica, né? Fiz a minha oração, fiz a técnica. Falei, Deus, eu quero um carro. Eu escolho ter um carro. Para não me estressar com meu marido. Para ter uma vida de mais paz. Claro que na mentalização, na visualização, eu falei, pode ser um Fusca. Mas, na minha visualização, eu imaginei um carro dos meus sonhos, né? Imaginei um carro de banco de couro, um carro branco, e fiz toda a mentalização lá do carro. E aí, no final da técnica, chorando muito, porque eu tava super estressada, super, né, angustiada por conta do que eu perdi o médico. E aí fui pra casa, era uma sexta-feira, fui pra casa, fiquei em paz, passei o final de semana. Chegou na segunda-feira, gente, segunda-feira, o Magno abriu a conta e viu lá, acho que era 50 mil reais na conta. Aí o Magno, isso faz uns 4 anos atrás, ele falou, Deila do céu, o que é esse dinheiro na conta? Eu falei, Magno, não sei. Eu não sei, não sei que dinheiro é esse, vai lá no banco. Magno correu no banco, foi ver que era esses 50 mil. Aí o gerente falou assim, Magno, você foi contemplado para tinha feito uma carta de um seguro, não é carta de seguro, carta de consórcio, né? Sabe quando a empresa tá meio assim, ruim das pernas, que você vai lá e pede um dinheiro no banco e o gerente fala, ó, te dou esse dinheiro, mas daí você é obrigado a fazer uma carta de consórcio para conseguir os juros bem baixos. Aí o Magno foi lá e aceitou, né? E aí eu nem sabia dessa carta de consórcio, ele nem lembrava, né? Fazia uns 8 meses. E nesse dia foi contemplado. Aí o gerente falou, o Magno perguntou, quando que foi sorteado? Ele falou, na sexta-feira à noite, sexta-feira à tarde, final da tarde. E aí ele me contou, eu falei, Magno, você não acredita que sexta-feira aconteceu isso, fiz a técnica do curso, exerci toda a minha fé e foi contemplado. E aí ele começou a procurar, né, o carro, procurar o carro para comprar. Começou a procurar, ele falou, Deila, achei um carro aqui, quero fazer uma surpresa para você. Vamos para Curitiba que achei o carro. O carro assim era de uma pessoa que estava se separando de um médico, 15 mil mais barato do que a tabela FIPE, estava assim apavorada para vender. E aí quando eu vi o carro, adivinha que carro que era? Era um carro branco, de banco de couro, que meu sonho era ter aquelas telinhas atrás, né? Para as crianças não brigarem, porque quando a gente vendeu o carro, a gente ficou com um carro de 5 lugares. E todo mundo sabe que eu tenho 4 filhos. E aí era aquela guerra. Se minha filha estiver na live, ela pode confirmar. Cada vez que eu ia buscar as crianças na escola, aquela guerra, aqueles circos, 4 brigando atrás, eu falava, eu não aguento mais um carro de 5 lugares, porque eles brigam, eu quero aqui, eu quero ir na frente, e era aquele empurra, e aí eu falava assim, ai filha, como eu amo esse meu carro de banco de couro, olha como ele é lindo, ai, liguem as telas atrás, brincava assim, né? Porque, né, inclusive, nas técnicas de cocriação de realidade, você tem que imaginar que o que você deseja já é seu, que você já está, né? Nesse caso, eu queria muito esse carro. E eu já imaginava que eu estava no carro. E a Sara falava, essa minha mãe é louca, não é bem certo. Todo mundo ria. Mas eu realmente fazia a técnica. Eu sentia que eu estava no carro que eu tanto queria. E aí quando o Magno mostrou o carro para mim, era esse carro.
E nas minhas visualizações, o carro era uma marca de um carro, né? E ele fui ver, aí o meu sogro foi também, inclusive, ver esse carro, né, com a gente. E ele falou, esse carro é dessa marca. Eu falei, mas tá como Fiat. Ele falou, não, é que a fábrica dessa marca é dona desse carro. Então, assim, mais uma realização através da fé, né? E eu posso dizer que tudo que a gente deseja, se a gente tiver fé, a gente realiza. Mas eu já vou ensinar os passos para isso. Não adianta só falar, só, né, dobrar o joelho e pedir. Tem alguns passos, né? Aqui também tem uma escritura que eu gosto muito, que está em Isaías 40:31, que fala: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se desfalecerão. Então, muitas vezes, quando a gente está no meio da provação, né, como nesse período que eu falei, por que hoje eu lembrei de todas essas histórias? Por que eu estou contando essas histórias para vocês? Porque, como eu falei, hoje eu estava muito angustiada, pensando em como eu ia solucionar certas situações da nossa vida. Como que eu poderia resolver certas situações? E eu comecei a pensar. Eu consegui centuplicar o meu salário em 3 meses. Nós compramos uma casa sem dinheiro. Eu cocriei um carro em 1 dia. Então tudo é possível naquele que crê. Eu vou falar que eu não sou perfeita na fé. Muito pelo contrário, porque hoje essas lembranças vieram à minha mente porque realmente eu estou recorrendo ao Senhor, né, para que Ele nos ajude, né, solucionar tudo que a gente está enfrentando. E quando a gente olha para trás, eu convido cada um de vocês, né, que está aqui, olha para trás, olha aquilo que você teve sucesso na tua vida, olha aquilo que você desejou na tua vida e você conseguiu. Com certeza tem alguma coisa. Cada um sabe o que, quando você olha para trás, você fala, nossa, eu consegui isso, nossa, eu superei aquilo. Eu não acredito que eu consegui aquele carro, aquela namorada, aquela casa, pagar aquela conta. Cada um tem um evento na sua vida que eu tenho certeza que você pode olhar para trás e pensar, eu sou capaz, né? E quando a gente olha para a nossa própria história, quando a gente olha para o nosso passado, a gente pode resolver coisas do nosso futuro. E o Senhor foi me mostrando, olha, tu conseguiu isso, tu conseguiu aquilo, tu conseguiu isso. Não tema, né? Encontra essa fé que tu vai conseguir vai resolver tudo na tua vida. E assim, eu tenho certeza que cada um de nós, né, pode resolver tudo. E nós podemos ter uma fé, né, para conquistar as coisas materiais da nossa vida, conquistar coisas da nossa mente, que a gente quer superar um medo, superar algo ou conquistar algo, né? Isso eu estou falando sobre essa fé hoje. Mas também toda aquela fé que é focada no Salvador Jesus Cristo, né, na nossa própria salvação, essa é a fé mais pura e verdadeira, né? Desde os meus 17 anos, quem me conhece, né, sabe que eu procuro viver uma vida virtuosa e reta. E eu sou muito, muito feliz por ter abandonado todo e qualquer desejo de cometer qualquer pecado aos 17 anos, há mais de 20 anos, né? Eu procuro viver uma vida reta. E é muito bom, porque quando você faz as coisas certas, você vai ter provações, você vai continuar tendo várias provações, né? Como as histórias das Escrituras estão recheadas de história, de muitas provações. O mais conhecido é Jó, né? Jó passou por inúmeras provações, mas em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele quis voltar à vida que ele tinha. Por isso que muitas pessoas, até uma pessoa da minha família, fez um comentário uma vez comigo e falou: Deila, vocês vivem uma vida tão correta, tão certa, honesta, procuram servir o próximo. E por que muitas vezes vocês não estão sendo abençoados como vocês gostariam? E aí eu falei, irmã, foi a minha irmã que fez esse questionamento. Eu falei, irmã, as provações, elas nos lapidam.
elas nos purificam assim como uma pedra bruta, né? Ela precisa ser, né, como ourives. Ele pega um ouro e ele vai transformar aquele pedaço, aquela pepita de ouro num anel, né? O anel, por exemplo, a minha aliança foi feito com ourives do tempo antigo, né? Ele realmente pegou a pepita de ouro, ele queimou esse ouro, transformou num produto mais brutão e ele foi, né? Foi tirando as arestas, né? E a retirada dessas arestas, elas doem, elas machucam, mas elas purificam. O ouro, quando ele vai para queima, dói, a nossa carne dói, mas elas nos purificam, elas nos tornam pessoas muito melhores. Por isso que quem convive comigo sabe que eu nunca vou reclamar das minhas provações, porque eu tenho plena consciência de quem reclama, clama 2 vezes por aquele mal que está na tua vida. Então, quando você reclama de algo, você está clamando para que aquilo continue na tua vida. Quem reclama, reclama, fica clamando. Então, eu nunca reclamo. Eu agradeço, Senhor, obrigado. Parece loucura que eu estou falando para vocês, mas eu falo, Senhor, obrigado por essa provação, porque eu sou capaz de suportar isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que eu estou sendo purificada. Eu sei que eu estou sendo trabalhada nas tuas mãos para que eu consiga vencer isso e me tornar uma pessoa muito melhor, uma pessoa mais humilde, uma pessoa que entenda as outras pessoas. Eu sei que quando nós confiamos no Senhor, quando nós agradecemos o Senhor até pelas provações, a graça desce. Agradece. A graça desce. Que vocês possam entender isso, que nós devemos agradecer sempre, a todo momento, a cada instante, porque quando a gente agradece, a graça desce. Como eu falei para vocês, né, existem técnicas também para a gente conseguir cocriar, né? Por que cocriar? Por que não criar uma realidade? Porque nós não criamos nada sozinho. Tudo já foi criado pela mão dele. Tudo foi criado pela mão do alto, né? O nosso Pai, ele já criou tudo. E nós, quando nós queremos algo para a nossa vida, nós co-criamos, né? Nós criamos com a ajuda dele, né? Então eu tenho muitos sonhos, muitas metas, e eu desejo co-criar algo para minha vida, né? Eu e Magno, a gente tem trabalhado muito para co-criar algo. Existe uma técnica para co-criar, e essa técnica que eu gostaria que quem quiser anotar, inclusive, que foram intuitivamente, eu já havia usado ela, né? Mas o carro, eu usei, eu não usei a técnica, a do carro eu usei a técnica, e ela foi uma cocriação de um dia, de algumas horas, né? Então, o primeiro passo, né, pra gente cocriar algo, é ter uma fé grandiosa, a gente acreditar, a gente ter um desejo, e esse desejo arder no nosso peito, né? Arder com muita intensidade. Então, vou dar um exemplo, né? Quando nós, há 3 anos atrás, nós vendemos a nossa casa para poder colocar no negócio, né? Voltei a morar de aluguel. E aí a gente vendeu a nossa casa, que foi algo bem difícil pra gente. E nós vendemos a casa, e aí eu falei, Magno, agora, a gente vai morar onde? Eu falei, não, a gente vai morar em alguma casa melhor do que a gente morava antes, né? Qual que é o nosso, Magno, qual que é o nosso orçamento? Eu falei pra ele, qual que é o nosso orçamento pra esse aluguel? O Magno falou, é X, né? Que não vai afetar tanto e não vai comprometer nada. Eu falei, então tá, então a gente vai morar numa casa pagando X, só que nessa casa eu quero que ela tenha 4 quartos. Eu quero que ela tenha piscina. Eu quero que ela tenha casinha de boneca, porque o meu sonho era ter um playground no fundo do terreno da nossa casa, né? Não consegui ter o terreno. Meu sonho era ter uma piscina, nem que seja uma pequena no fundo do terreno, mas eu queria uma piscina. Falei, nessa casa vai ter 4 quartos, vai ter móveis sob medida, porque na minha casa não tinha nenhum móvel sob medida. Eu quero piscina, eu quero casinha de boneca e eu quero churrasqueira, que também não tinha churrasqueira na minha casa. Aí o Magno falou, com esse valor? Eu falei, sim, com esse valor. Tenho certeza que a gente vai cocriar essa casa.
E aí eu vou começar a passar os passos que eu usei para cocriar essa casa. Então, primeira coisa, primeiro passo, é ter estabelecido com muita clareza o que você quer. Eu anotei no papel. Eu quero uma casa assim, pagar tanto, quero tudo isso aqui. E o Magno olhava para mim como das outras vezes e falou, não, essa mulher não é bem certa. Eu falei, não. Então, primeiro passo, clareza. Clareza, o que você deseja? E aí o desejo foi ardendo no meu peito. Foi ardendo. Eu falei, eu quero isso. Eu mereço isso. Eu mereço. Eu trabalho muito. Nossa, eu gero quanto dinheiro com os tucanos, com as empresas que a gente tem, né? Quantos empregos, né? Então eu mereço isso. E aí começamos a procurar, né? Vendemos a casa, a gente tinha um prazo para entregar a casa, se eu não me engano, era 60 dias. Tinha um prazo. E chegando próximo desse prazo, nada da venda da casa. Mas eu tinha firme certeza que o Magno procurando casa na região. E na época, nós trabalhamos voluntariamente, né? Na igreja que a gente frequenta. E o Magno falou, Deila, não quero sair do meu trabalho voluntário, então a gente vai procurar na região que a gente mora. Eu falei, tudo bem, vamos procurar na região. E aí procurando, passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, nada. E aí até que um dia o Senhor me deu um bônus, né? Ele me deu um bônus. Um dia de madrugada eu fui dormir, fiz a minha oração e aí no meio da madrugada eu fui acordada. Eu fui acordada com uma palavra. Uma palavra, gente. É na região norte. Eu falei, meu chapéu, Magno, acorda. Falei, o que você quer? 3 da manhã. Magno, Deus falou que é na região norte. E, gente, foi claro a voz. Assim, algumas poucas vezes Deus foi muito claro. E dessa vez ele foi muito claro, região norte. E aí eu falei, caraca, a gente acordou de manhã, a gente começou a olhar e falou, Deila, e o meu chamado? Como assim vou pedir para sair do meu chamado? É errado isso. Eu falei, o Senhor falou, tá falado. E aí começamos a procurar na região norte, nada de achar. Nada de achar. Gente, faltava 3 dias. 3 dias para entrega da casa. 3 dias. Eu lembro como se fosse hoje. Era dia 30 de dezembro. E nós fomos para minha mãe. E o Magno falou, Deila, para com isso. Tem essa e essa casa. Ele já tinha visto umas 4 opções. Para com isso. Eu falei, Magno, eu não vou parar. O Senhor, Ele quer me dar. Eu já senti que Ele quer me dar essa casa. E aí, passamos o Réveillon. Eu vou confessar que eu tinha um pouco de preocupação, mas eu ouvi a voz dele, ele falou que era na região norte, eu sabia que ia dar certo. E aí o Magno falou, Deila, tem 2 opções, tem essa casa, que a gente vai dar uma olhada, que é muito boa, tem praticamente tudo que você quer, dentro do valor. Eu falei, nossa, não acredito, você achou a casa? E tem essa aqui. Na verdade, eu pulei um pedaço. A gente veio dia 31, né? A gente passou o Réveillon. No dia 1º, a gente veio para Joinville para procurar casa. Para procurar ter mais paz, né? Que a gente tava com as crianças, com a minha mãe na praia. Voltamos dia 1º para ter mais paz, para procurar essa casa. E aí, nós procurando, e ele falou, não tem. Amanhã é entrega da casa. Era dia 2. É amanhã, Deila. Vamos para aquela. Eu falei, não. E aí, ele olhando, né? Nas imobiliárias. Ele falou, achei. Ele falou, achou. Sim, 4 quartos, dei lá, achei. O valor é o que tá dentro. 4 quartos. Tem playground, móvel sob medida. Tudo, praticamente tudo, né? Que tinha na minha lista, tava lá. E aí, ele falou, tem 2 lugares pra gente visitar amanhã. E fomos visitar esse lugar. Ah, eu esqueci de um detalhe bem triste que aconteceu quando a gente chegou em casa. Dia 31, quando a gente chegou em casa, adivinhem. Além de não ter casa para morar, né? Morar de aluguel, não ter a casa. Quando nós chegamos dentro de casa, a casa tinha sido assaltada. Tinha levado tudo da casa. A televisão, até as bijuterias que eu tinha. Tinha um anelzinho, outro de ouro, tinham levado tudo, rasparam a casa inteira.
E aquela noite eu fui dormir. Eu fui dormir e falei, Senhor, o que está esperando? O que está nos esperando? Mas eu não reclamei, porque eu sei que quem reclama, clama 2 vezes por mais daquilo. E aí, como eu não reclamei, o Senhor foi fiel. O Senhor mostrou que tinha 2 opções. E aí o Magno falou, tem essa casa que entrou hoje, entrou ontem, e tem outro que é um apartamento. Eu falei, apartamento, Magno? 4 crianças num apartamento? Nunca cogitei morar num apartamento. Eu falei, não, apartamento não, mas vai dar certo essa casa. Deu cedinho, chegamos lá na imobiliária, antes da imobiliária abrir, chegamos lá, queremos ver essa casa. Essa casa, desculpa, essa casa entrou para alugar, mas essa casa não tá mais disponível, porque foi colocar. Antes, quando a gente ia colocar a casa no site, a gente já deu a chave para uma pessoa, e quem colocou no site não era pra dar a chave. E aí eu falei, Cacilda, vamos ver o apartamento. E aí chegamos no apartamento. Era exatamente aquilo. O apartamento ele não tinha 4 quartos. Ele tinha 5 quartos. Uma sala ampla. Para minha surpresa, tinha piscina, tem quadra de tênis, tem quadra de grama, tem casinha de boneca, tem playground, e a cereja do bolo tem horta, que eu falei, eu quero uma horta para plantar as coisas, uma horta enorme no apartamento. Na esquina da escola das crianças, na esquina da igreja que a gente frequenta. Eu falei, Deus, como tu é grandioso. Dentro do orçamento que a gente tinha, que era pequeno o orçamento. Então, assim, voltando aos passos, clareza para o que você quer. Segundo passo, vai vir uma provação. No nosso caso, vieram 2 provações. O assalto da casa, e chegou um dia antes da entrega da casa, a gente não tinha casa, né? Porque, claro, não existia uma casa dentro do orçamento que a gente queria pagar. A gente não existia uma casa com tudo que eu queria, não tinha, né? Só tinha apartamento, apartamento é mais em conta. Então, primeiro, clareza. Segundo, vai vir as provações, não desista do teu sonho quando vir as provações. Terceiro, mentaliza. Eu mentalizava, eu me imaginava dentro da casa, eu me imaginava. No site não tinha que tinha horta, mas eu imaginava eu mexendo na horta, eu me imaginava brincando com as crianças, casinha de boneca, eu me imaginava na piscina. Então eu me imaginava como se aquilo já fosse meu. E quando alguém perguntava, um passo muito importante da fé é aquele. Quando alguém perguntava para mim, daí Teila já conseguiu a casa? Ela tá vindo, o Senhor tá preparando a casa, né? Eu nunca falava, não acho, tá difícil, nunca. Se você deseja algo na tua vida, não reclama, não. Eu vou dar um outro exemplo. Por que eu tô dando o exemplo da minha casa? Para ficar bem claro como eu co-criei essa casa, né, com o Pai Celestial. Mas, por exemplo, eu vejo muita situação de pessoas que querem um relacionamento, por exemplo. Aí eu pergunto, e daí fulana, você já, né, como é que tá? A pessoa, não encontrei ainda. Mas não tem homem nessa cidade, não tem homem bom, né? Então a pessoa ora, dobra o joelho, pede, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, né? Tá exercendo fé na palavra, ali na hora, na oração. Só que primeiro amigo que pergunta, e daí? Conseguiu? E daí? Como é que tá? A pessoa já fala o contrário da fé, né? Não tem homem bom nesse mundo, não tem mulher boa, não encontro. Por quê? Porque a palavra da pessoa tem muito poder. Tudo que sai da nossa boca tem muito poder. Muito poder. Então, se a pessoa fala não tem homem bom, ela pediu o homem, mas ela falou que não tem homem bom. Então, ela vai encontrar um homem que não é bom, né? Então, se eu agisse quando vieram as provações para mim e eu falasse, não tem casa, eu não estou encontrando a casa. Deus, nossa, não é para ser. Não, até o último dia eu falei pro meu marido, eu vou encontrar essa casa. Eu tinha uma certeza. E, gente, essa fé muitas vezes não vem da gente. Não pense, a Deila é uma mulher super fé. Não sou. Desce uma coisa assim, é uma graça que vem de Deus, assim. É uma confiança que vem dele, não é de mim. É uma confiança que vem dele. Eu só não duvido do que ele me pede.
Eu coloco a minha confiança nele. E as coisas acontecem. E então, relembrando os passos da fé, que já tô chorando muito, eu não queria chorar e já tô chorando muito. Clareza. O que você quer? Clareza para o que você quer. Dobra teu joelho. Quem não acredita em Deus não precisa nem pedir para Deus, porque assim, é lei. O que você pede, o que você mentaliza, o que você sente, a nossa fé tem que estar congruente. O que é uma fé congruente? Eu penso, eu sinto e eu ajo, né? Eu pensei, eu imaginei, eu quero casa, eu quero essa casa, eu tinha clareza no que eu queria, eu sentia como se eu já estivesse dentro da casa, eu falava que era possível e eu agi. Eu fiquei procurando a casa, eu fiquei procurando o que eu desejava. Então é uma fé congruente. Existe congruência entre pensamento, fala e ação. E é assim que a gente consegue tudo. E tudo isso hoje, né, essas últimas semanas, eu venho pensando muito nisso, né? E tudo que tem hoje na minha vida, eu vou falar para vocês, tudo o que tem na minha vida hoje, todas até as provações, quando as provações estão na sua vida é por um motivo. E existe um motivo, né? E eu gostaria de encerrar dizendo que acreditem nos seus sonhos. Eu não realizei nem metade dos meus sonhos, mas muita coisa, quando eu exerci fé, muitas das coisas. Quando eu abandonei meu trabalho, quando eu falei, eu quero ser mãe, eu quero viver a maternidade. 2 meses depois, meu marido estava ganhando o que nós dois ganhávamos junto. Quando eu falei, chega Deus, eu tenho 4 filhos, eu preciso de um carro a mais. O carro veio. Quando eu falei da casa, como que eu comprei a casa sem dinheiro? Com fé. O dinheiro apareceu. Não fica deixando a tua mente te dominar. Não deixa a tua mente te dominar. Isso não é possível, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Chega, dá um basta na tua mente. E acredita naquilo que Deus colocou no teu coração. Deus colocou coisas no meu coração que eu vou contar no domingo que vem. Domingo que vem eu vou contar por que eu tô aqui hoje. Que nem eu acredito. A Débora, que tá do meu lado, ela sabe quantos meses eu tenho chorado. Porque eu não queria estar aqui contando. Eu não queria colocar a minha cara. Por medo, por vergonha. Porque eu sempre fiquei imaginando no julgamento. Que a Deila tá aí falando. Porque eu penso, Deus, eu não sou nada. Eu não sou melhor que ninguém. Porque eu tenho que mostrar a minha cara, falar sobre fé, falar sobre identidade divina e tantas outras. Eu tenho uma pauta com vários assuntos que o Senhor tem me revelado que eu tenho que falar. E quando a gente mostra a nossa cara, a gente tem que falar da nossa vida. E eu sou sincera, eu não queria falar da minha vida, eu não queria expor tanta coisa que eu vou acabar expondo. Mas eu sei que tudo que eu expor, tudo que eu vou colocar aqui, eu sei que é somente pela graça dele. Se eu tô aqui hoje é pela graça dele. E tudo que eu falar é pela graça dele. E é pra honra e glória dele. Não minha. Mas tudo que eu consegui e que eu ainda vou conseguir é só pela graça dele, pela honra. Tudo é pela honra e pela glória dele. Do nosso Pai, que a gente tanto ama. E acreditem. Só quero encerrar dizendo, acreditem nos seus sonhos. E tenham uma fé congruente, né? Congruente. Clareza no que vocês desejam. Pensem, imaginem, falem, sintam, né? E aí vocês vão realizar tudo, assim como tanta coisa que eu já realizei, tanta coisa que eu ainda vou realizar. Obrigada, gente. Obrigada, espero vocês lá domingo que vem. Domingo, 9 horas, eu vou fazer mais uma live. E a próxima live de domingo que vem, 9 horas, eu vou